Apenas 2 versículos. Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Filipenses 4, versículos 8 e 9. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9. Todos encontraram? Amém? Vamos refletir na palavra do Senhor. Volte-se para a palavra do Senhor exclusivamente agora. Vamos ler a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Vamos ver mais uma vez os 2 versículos? Vamos ler novamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Até aqui a palavra do Senhor, que o Senhor fale nos nossos corações através dela. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos desafia pela sua palavra. Que a nossa mente, o nosso coração estejam voltados para o Senhor. Que a nossa cabeça seja preenchida com a tua palavra, com aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Onde está a sua cabeça? Ou talvez ficaria melhor, o que ocupa o seu pensamento? O que preenche a sua cabeça? Não sei se os irmãos se lembram, mas tem uma música que é da década de 70, que foi gravada pelo grupo Vencedores por Cristo. Ela diz o seguinte: ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar, em grata e súplice oração. Essa música vai de encontro com o que Paulo escreveu nos versículos 5 e 7, que nós refletimos na semana passada, e também com aquilo que nós vamos refletir agora, nos versículos 8 e 9, que nós acabamos de ler. Porque depois de ensinar a orar em meio à ansiedade, Paulo agora nos mostra que a batalha não termina na oração, ela continua na mente e continua no dia a dia, na nossa vida. É como se Paulo dissesse: depois de você lançar seus fardos sobre Deus em oração, súplicas e ações de graças, cuide do que você deixa morar dentro da sua cabeça e cuide do que você pratica no seu dia a dia. Então, irmãos, a grande ideia dessa passagem é justamente essa. A paz de Deus governa a mente e o coração daqueles que disciplinam os seus pensamentos, que controlam a sua prática de vida, moldadas pelo ensino da palavra de Deus, centrados em Cristo. A paz de Deus governa a mente e o coração daqueles que disciplinam seus pensamentos e prática de vida conforme o ensino da palavra de Deus, centrados em Cristo.
Cristo deve ser o centro da nossa vida. Isso nos obriga a fazer uma pergunta incômoda, porém necessária. Onde está a sua cabeça? Por onde andam os seus pensamentos? O que você tem praticado na sua vida, no dia a dia? Porque a cabeça que não é guiada pela verdade sempre será guiada pela ansiedade. E a vida que não se dobra à prática da fé será sempre empurrada pelos ventos do momento. A mente que não se prostra diante da palavra de Deus vai ser preenchida por qualquer coisa que o mundo oferece. Uma vida que não é regrada pela palavra de Deus, ela vai ser conduzida por qualquer vento que aparece por aí. E uma cabeça que é guiada pela ansiedade, uma vida que é vivida de qualquer maneira, sempre trará consequências desagradáveis e cruéis. Mas quem guarda a sua mente pela oração, pela súplica e pela ação de graça, vai receber algo muito importante que a palavra de Deus nos ensinou no versículo anterior. A paz de Deus ocupará a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa paz que excede a todo entendimento, que vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Paulo não nos chama apenas a orar, mas a pensar de forma correta, a pensar biblicamente, a pensar, ter os nossos pensamentos moldados pela palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos caminhar juntos hoje. Então o versículo 8 faz exatamente essa pergunta. Que isso ocupe o seu pensamento. Que o que está escrito no versículo 8, que nós vamos ler de novo, que ocupe o nosso pensamento. Olha para a palavra de Deus aí, de novo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que tem virtude, o que tem louvor a Deus, é isso que deve ocupar o nosso pensamento. Lembrando que o cenário em que a igreja de Filipos estava inserida era de uma pressão cultural, uma oposição externa e tensões internas dentro da igreja. Nada diferente do que nós vivemos hoje. A cultura lá fora de um mundo voltado para os avanços daquela época, tensões externas que prejudicavam o avanço do evangelho e, acima de tudo, alguns conflitos acontecendo dentro da igreja. Era esse cenário que eles estavam vivendo. Eles viviam numa cidade moldada pelo ideal romano de honra, política e poder. Lembrando que aquela cidade estava cheia de homens que serviam ao exército romano, que serviam ao império e agora estavam aposentados, que tinham um grande senso de pátria, de honra e viviam naquela cidade. Eles eram bombardeados por filosofias que prometiam paz por meio do autocontrole humano, por meio da moralidade estoica, isto é, uma paz construída pelo próprio esforço, uma serenidade produzida pela força da mente, uma vida virtuosa que dependia exclusivamente da disciplina humana, sem Deus, sem Cristo e sem graça. Veja se não é muito semelhante ao que o mundo prega hoje. Você precisa encontrar a sua paz interior. Você precisa dominar a sua mente. Você precisa fazer meditações. Você precisa se autocontrolar para que você chegue a um momento de paz. É isso que o mundo está pregando hoje. E que na realidade não conhecem a verdadeira paz. Não conhecem o Senhor da paz. Porque a verdadeira paz, a mente que é tranquila, que tem uma paz perene, não é uma mente que se autocontrola,
uma mente que faz terapia, que é regrada, mas é uma mente que é dirigida pelo Senhor. Sem Cristo, não é possível encontrar a verdadeira paz. Para muitos ali naquele cenário, vencer o medo era uma questão de vontade. Se eu quiser, eu posso. Eu posso, eu desejo, eu quero, eu faço, eu realizo. Era esse o pensamento. Viver o bem era questão de disciplina. Eu sou capaz de me controlar para não pecar, para não errar. Nem o conceito de pecado não era apresentado ali, né? Encontrar a paz era questão de trabalhar duro a própria alma. E Paulo olha para esse cenário e diz: não é assim que as coisas funcionam. É como se Paulo estivesse afirmando: a mente cristã não se apoia na força da mente humana, mas na verdade do Deus vivo. A paz não nasce de nós mesmos. A verdadeira paz só pode nascer em Cristo. E em um ambiente como esse era fácil encher a mente de medo, de distrações, de conflitos, de pensamentos que não vinham de Deus. A palavra de Deus está dizendo para nós hoje, que vivemos em uma situação muito parecida: não deixem a mente de vocês serem moldadas pelo mundo, mas deixam a mente de vocês, os pensamentos de vocês, serem moldadas por Cristo. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. A paz que o mundo tanto busca não começa nas circunstâncias, ela começa na nossa mente. Começa com aquilo que nós enfrentamos, mas com aquilo que está alimentando a nossa mente e o nosso coração. Não é nas circunstâncias que a paz começa, mas como que eu tenho alimentado a minha mente. O que você tem colocado na sua cabeça? O que tem ocupado o seu pensamento? A ação sempre nasce daquilo que a mente cultiva. Ou seja, você vive aquilo que você pensa. Por isso que Paulo não está apenas dando uma lista bonita de virtudes. Ele está chamando a igreja a um compromisso radical com a verdade, com a pureza, com a justiça, com tudo aquilo que agrada a Deus. Ele está dizendo: vocês não podem permitir que o mundo dite o padrão do que é admirável, do que é valoroso, do que merece a atenção. Filtrando o pensamento de vocês, vocês filtram a vida. Em outras palavras, Paulo está nos ensinando que a saúde espiritual começa na nossa mente, no nosso pensamento. A mente que abraça a verdade, ela produz vida. A mente que abraça a mentira, ela produz apenas ansiedade. A mente que medita no que é excelente, na palavra de Deus, ela gera frutos excelentes. A mente que se alimenta do lixo que o mundo oferece, inevitavelmente vai produzir inquietação, medo e desejo pelo pecado. Os irmãos estão compreendendo? Nesse mundo caído em que nós vivemos, a nossa mente está sendo bombardeada o tempo inteiro por todo tipo de mentira, por todo tipo de consumismo, pela sensualidade, pela lógica da comparação, pela busca incessante, pela aprovação das pessoas, pelo medo fabricado, pelas narrativas que distorcem a verdade de Deus, por discursos que só incentivam a ganhar dinheiro, a ter riqueza, a ter sucesso. É uma guerra silenciosa. E se você não vigiar, você perde sem perceber. Se nós não controlarmos o nosso coração, nós vamos estar com a mente voltada só para coisas materiais, só para coisas dessa terra, só por ganhar, só por lucrar, só por ter mais dinheiro, por ter mais conforto, por conquistar coisas. E quando a gente tem a nossa mente dirigida só para isso, o nosso coração vai ficar inquieto, porque é um saco sem fundo. Nós nunca vamos conseguir preencher o nosso coração por coisas dessa terra. Quem luta por ganhar dinheiro apenas
ele nunca vai conseguir ajuntar a quantidade de dinheiro suficiente que o coração pecador deseja. Até o ponto de chegar como foi a parábola que Jesus falou. Louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Lembra que aquele homem olha e fala, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho, vou construir outros maiores, vou preencher de tudo que eu preciso, e depois eu vou falar para minha alma, descansa, porque agora você tem abastança. Nada desse mundo deve ocupar a nossa mente, além do que a palavra de Deus nos direciona a fazer. Então aqui, meus irmãos, vai um desafio prático, bem direto para essa semana. Escolha conscientemente 3 áreas nas quais seus pensamentos têm sido tomados pelo mundo. Talvez a ansiedade financeira, talvez a comparação nas redes sociais, talvez um ressentimento por alguém que fez algo contra você que você não gostou, talvez o medo do futuro, desejos impuros, e substitua cada uma dessas coisas por um pensamento bíblico específico. Troque essas coisas pela palavra de Deus. Como fazer isso na prática? Por exemplo, você ouviu a voz do mundo dizendo, você tem que praticar isso para ficar rico. Sua vida só vai andar quando você tiver dinheiro. Substitua imediatamente essa verdade bíblica por Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou ainda, Lucas 12,15. Tomem cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pega a sua mente e deixa ela ser moldada pela palavra de Deus para retirar essa ansiedade que vem no coração. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, nada das coisas que são necessárias para a vida vai nos faltar. O Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. É o Senhor que nos guarda, é Ele que nos guia. O salmista falando sobre isso, ele fala, eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe por quê? Porque é o Senhor que coloca o sustento na nossa mesa, é Ele que dirige a nossa vida. Quando surgir o medo, a insegurança, substitua por uma promessa de Deus registrada nas Escrituras. Quando surgir a tentação, lembre-se da pureza que glorifica a Cristo. Quando surgir a comparação, afirme a sua identidade em Jesus, que você não precisa agradar ao homem, que a sua vida tem que ser vivida para agradar a Deus. Escreva isso num caderno para você não esquecer. Ore sobre isso. Fale isso insistentemente para que a sua alma, todos os dias, possa encontrar descanso no Senhor e não nas coisas dessa terra. Não é misticismo, não é automotivação, é uma disciplina espiritual. É disciplinar a nossa mente, o nosso coração, para pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são dessa terra. Por que, irmãos, que Paulo está nos dizendo que a mente, ela não pode ficar vazia. Se ela não for preenchida com as coisas de Deus, ela vai ser preenchida com as coisas dessa terra. Já até teve alguém que disse que mente vazia é a oficina do diabo. Então a nossa mente precisa ser preenchida. E o que a palavra de Deus nos ensina é isso, que ela precisa ser preenchida com as verdades de Deus. Se ela não é preenchida com o que é verdadeiro, vai ser preenchida com tudo que é destrutivo. Se ela não é cheia da palavra, ela vai ser moldada pelo mundo. Então, ainda hoje, é necessário tomarmos uma decisão. Encha a sua mesa, a sua mente, com aquilo que Deus aprova. E você vai começar a perceber a paz de Deus reinando no seu coração. E a paz que só Deus pode dar.
E Paulo vai ainda mais fundo. Ele não quer apenas que pensemos em coisas boas. Não é uma afirmação positiva, né? Existe até uma teoria sobre isso, né? Confissão positiva, né? Fale coisas boas que coisas boas vão acontecer. Não é nada disso. Isso é completamente contrário ao que a palavra de Deus diz. Deus é soberano, Ele domina sobre todas as coisas. Quando a gente enche a nossa mente com a palavra de Deus, mesmo quando coisas ruins acontecem, a gente tem a segurança de que mesmo nas adversidades da vida, Deus tem o controle e Ele está conduzindo a nossa vida. Paulo não quer apenas que pensemos em coisas boas. Ele quer que meditemos, que processemos, que internalizemos essas virtudes até que elas se tornem parte do nosso caráter, até que ela seja comum na nossa vida. É por isso que ele usa uma palavra grega aqui, logizef, que significa considere, pondere, reflita profundamente, mergulhe nisso. Inculca isso. Faz a sua vida entender isso. É essa palavra que Paulo está dizendo aqui. E aqui ele enfrenta a nossa geração com força. Nós estamos pensando demais no que destrói e pouco no que edifica. Os irmãos já perceberam? Às vezes a gente conversa com criança. Você vê a ansiedade na vida da criança. Ela está preocupada com o futuro. Onde já se viu uma criança de 5 anos de idade está preocupada com o que ela vai fazer quando ela crescer? Quando eu era criança, eu só preocupava com o que eu ia comer daqui a 2 horas, mais nada. O que eu ia brincar, o que eu ia fazer. Crianças hoje estão... Essa ansiedade do mundo tem afetado até a vida das nossas crianças. Até a mente das crianças estão sendo perturbada. Hoje a gente fala sobre suicídio no meio de crianças, de adolescentes, nem se conta, nem se fala. Problemas nas escolas, crianças que se cortam o tempo inteiro. O tempo inteiro precisa estar de olho, porque para uma coisa pior não acontecer dentro do ambiente da escola. As irmãs aqui que trabalham com educação sabem muito bem do que eu estou falando. É muito comum. Por que isso? Porque a mente está sendo doutrinada para o mal, em vez de ser doutrinada pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, vamos pensar no que nos preocupa. Pensar no que nos fere. Pensar no que não deu certo. Pensar no que o mundo diz que é importante. A gente tem que deixar isso de lado. Tem que abandonar esse tipo de pensamento. Pensar no que preocupa. Deixa Deus cuidar e Deus está cuidando. Pensar no que está te ferindo. Saiba que Deus está no controle da situação e mexer com o Filho de Deus é como mexer na menina dos olhos do próprio Deus. Pensar no que não deu certo. Talvez não deu certo nos seus próprios pensamentos, mas o que não deu certo para você naquele momento pode ser o que deu certo, porque Deus queria que as coisas acontecessem assim. Pensar no que o mundo diz que é importante. Nós não pertencemos a esse mundo. O que o mundo diz que é importante para nós não deveria significar nada. Mas nós precisamos deixar de pensar nessas coisas e pensar com profundidade na verdade de Deus. No que a palavra de Deus nos exorta. Paulo está dizendo, se vocês querem paz, comecem filtrando os seus pensamentos. Se vocês querem viver com Cristo, passe a pensar nas coisas que são de Cristo. O cristão que encontrou-se com Jesus não vê a hora de morar com Cristo para sempre. Mas ele está preocupado com as coisas dessa terra. Será que verdadeiramente a gente quer morar com Cristo? Ou a gente quer ser eterno aqui nessa terra, desfrutando das coisas que esse mundo oferece? Porque quem não aprende a dominar a mente, acaba sendo dominado pelo mundo. Quem não aprende a cultivar pensamentos piedosos, vai cedo ou tarde
acolher a inquietação da vida. É por isso que esse verso não é apenas uma exortação, ele é um convite pastoral. Encha sua mente com aquilo que honra a Deus, e o Deus da paz encherá o seu coração. Então é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos praticar. Olha para o versículo 9. No versículo 9, o apóstolo começa chamando a atenção dos filipenses para aquilo que aprenderam, que receberam, que ouviram e que viram na vida de Paulo. Vamos ler novamente aí. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o que vai acontecer? O Deus da paz será convosco. Isso praticai, e o Deus da paz será com você. Paulo está fazendo algo profundamente pastoral aqui. Ele chama os filipenses para lembrarem-se daquilo que aprenderam, aquilo que receberam, aquilo que ouviram, aquilo que viram na vida dele. Ele não está apenas dizendo, escuta e guarda essa doutrina. Ele está dizendo, vivam isso, como eu vivi entre vocês. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Paulo une duas dimensões que jamais podem ser separadas. Uma mente moldada pela verdade, no versículo 8, e uma vida moldada pela prática. Intenções e atitudes. Aquilo que eu penso, aquilo que eu faço. Paulo está unindo as duas coisas. Não existe cristianismo maduro onde não há pensamento sem prática e nem prática sem pensamento. O versículo 8 chama você para pensar de forma cristã. O versículo 9 chama você para viver de forma cristã. O versículo 8 te convida para ter a sua mente moldada pelas coisas de Deus. E o versículo 9 te chama para viver uma vida que agrada a Deus. É como se Paulo dissesse, vocês já sabem a verdade, agora vivam essa verdade. Vocês já ouviram a palavra, agora obedeçam. Vocês me viram vivendo isso na prática entre vocês, agora copie o meu exemplo e faz igual. Faz isso também. Perceba como que ele constrói o argumento. Aprenderam, receberam instrução bíblica, pegaram essa instrução que eles aprenderam e guardaram no coração, acolheram com fé. Ouviram, foram impactados pela pregação, pelas conversas, pelos ensinamentos. Viram, testemunharam o próprio Paulo, encarnando a mensagem, vivendo aquilo que ele estava pregando. Paulo repete esses termos para mostrar que ele não ensinou apenas por palavras. Ele persistiu, vez após vez, em inculcar a doutrina verdadeira na vida e viver essa doutrina aprendida diante da igreja. Por isso que nós precisamos ler, ouvir e meditar na palavra de Deus. Você se lembra do Salmo 1? Das instruções do Salmo 1? O primeiro Salmo? Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é quem faz isso, né? Aquele que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas do contrário, faz o quê? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Porque quem faz isso é como uma árvore plantada na beira do rio, com raiz forte, que pega água profundamente, que tem vida, diferente de uma árvore no deserto. Essa árvore está com a raiz no ribeiro de água cristalina, que dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Porque o ímpio não é assim. Porque o ímpio é como
as folhas que o vento espalha. Tudo isso está centrado onde? Está centrado em meditar, ler, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Por isso que nós precisamos ler, ouvir e meditar na palavra de Deus frequentemente. Ficar firmes na comunhão com a igreja, com os irmãos. Por isso a importância do discipulado que nós estamos insistindo tanto na nossa escola bíblica dominical. Por isso é importante não faltar nos cultos. Por isso é importante meditar na pregação durante a semana. Porque quem insiste em pensar no mal, um dia vai praticar o mal. Mas quem vive pensando nas coisas de Deus, vai praticar o que é justo e o que é verdadeiro. A meditação do verso 8 não é teórica, ela aponta para uma atitude prática. O cristianismo não é apenas sobre o que você sabe, mas tem tudo a ver com aquilo que você faz, com aquilo que você sabe, que você aprendeu. E Paulo está dizendo, o que vocês viram em mim, façam também. O que vocês ouviram eu falando, façam. O que vocês receberam de mim, façam. E aí, depois que a gente ouve, que a gente escuta, que a gente aplica, que a gente faz, vem a promessa no final do versículo que fecha o parágrafo com majestade. E o Deus da paz será convosco. Olha a diferença. No versículo 7, é a paz de Deus que vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Quando Paulo falou da ansiedade. Né? A oração, a súplica, ações de graças, vai fazer com que a paz de Deus guarde a nossa mente e no coração. Agora ele fala de uma prática de vida, depois que a gente encheu a mente de tudo que provém de Deus e praticou isso, no versículo 9 ele não fala que a paz de Deus vai guardar o nosso coração. Ele já fala que o Deus da paz vai ser convosco. O Deus da paz que vai caminhar ao nosso lado. Quem pensa biblicamente no versículo 8, experimenta a paz de Deus. Quem vive biblicamente no versículo 9, vai experimentar a comunhão com o próprio Deus da paz. Então, meus irmãos, só vai experimentar a paz de Deus aquele que caminha juntamente com o Deus da paz. Porque senão não faz sentido. Aqui está o ponto. Não existe paz verdadeira sem obediência verdadeira. Muitos querem sentir a paz de Deus, mas não querem seguir o Deus da paz. Por isso que não consegue a paz. Porque quer a paz, mas não quer o Deus da paz. Querem o alívio, mas não querem o comprometimento com Deus. Querem o consolo, mas não querem os caminhos do discipulado. Não querem a renúncia das coisas dessa terra. Não quer moldar o coração para as coisas que são de Deus. Paulo está nos chamando para uma fé que se torna ativa. Para uma doutrina que vira vida prática. Para uma mente transformada que gera uma vida transformada. Então pense um pouco sobre isso. Você tem praticado aquilo que você aprendeu? Você tem obedecido aquilo que você já sabe? Você tem vivido aquilo que você prega, que você acredita? Porque, segundo Paulo, a distância entre conhecer a paz de Deus e caminhar com o Deus da paz é a distância entre ouvir a palavra e praticar a palavra. Entre saber sobre alguma coisa e obedecer aquilo que você sabe. Entre aprender alguma coisa e viver aquilo que você aprendeu. E a pergunta que fica para nós hoje, como igreja de Cristo, é simples e profunda. Nós estamos apenas ouvindo ou nós estamos praticando a palavra de Deus? É o que Tiago escreveu na sua epístola, no capítulo 1, versículo 22, quando ele nos confronta com uma das verdades mais diretas e inescapáveis da vida cristã. Olha o que ele escreveu. Tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aquele que apenas ouve, mas não pratica, ele está simplesmente enganando a si próprio.
Tiago está dizendo exatamente o que Paulo está afirmando aqui em Filipenses 4, versículo 9. O maior auto-engano espiritual é ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática a palavra de Deus. O crente que apenas escuta, mas não vive, está se olhando no espelho e se esquecendo de quem verdadeiramente ele é. Ele reconhece a verdade, mas não se submete a ela. Ele se alimenta da doutrina de Deus, mas não transforma a vida em obediência à palavra de Deus. Aí ele continua dizendo no versículo 25, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Tiago está falando, tem que colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Os irmãos conseguem perceber essa conexão perfeita? Paulo fala da paz de Deus para quem pratica. Tiago fala da bem-aventurança, da verdadeira felicidade para quem pratica a palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus é uníssono. Ele aponta para o mesmo objetivo. A bênção não está apenas no ouvir. A bênção está no obedecer. É a mesma coisa. Você já viram aquelas televisão de cachorro? Que aqui conhece, né? Aquela assadeira gigante de frango assado, né? Que fica na porta da padaria lá girando o frango. Né? Os cachorros, coitadinho, ficam ajoelhados na frente da TV de cachorro, né? Só assistindo o frango girando, né? Enquanto alguém vai lá, paga pelo frango, leva para casa, destrincha e come, e saboreia aquele frango gostoso, né? É a mesma coisa. Quem ouve só e não pratica é só ficar assistindo o frango assado girar, mas não senta na mesa e não saboreia uma deliciosa refeição com aquilo que está vendo ali. Deus não promete paz àquele que acumula conhecimento, mas ao que transforma o conhecimento em vida prática. É como se Tiago e Paulo, lado a lado, estivessem dizendo para nós hoje: irmãos, vocês já sabem o suficiente para obedecer. Coloquem em prática isso que vocês ouvem todo domingo na igreja. E essa é a pergunta inevitável para nós. Vamos continuar apenas sendo bons ouvintes, negligentes, ou vamos colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando através da palavra dele? Que bênção é poder usufruir da presença de Deus, mesmo quando a palavra de Deus nos disciplina, porque a disciplina não é sinal de rejeição, mas é sinal de filiação. Exatamente o que o texto de Hebreus 12:6 diz, quando o autor sagrado declara: o Senhor disciplina aquele que ele ama e castiga todo aquele a quem ele recebe como filho. E mais adiante reforça isso no versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos os filhos se têm tornado participantes, logo vocês são bastardos e não são filhos. Ou seja, quando Deus está nos corrigindo pela palavra dele, ele está dizendo: você é meu. Você não é um bastardo, você é um filho legítimo. Eu não deixarei que você se perca. Eu vou cuidar de você até o fim, mesmo que de vez em quando eu tenha que puxar a sua orelha. E é isso que Paulo também afirma, com outras palavras, em Filipenses 4:9. O Deus da paz estará com vocês. Não apenas a paz de Deus, não apenas uma falsa sensação ilusória, passageira de paz, mas o próprio Deus da paz, o autor da paz, o guardião da paz, o doador da paz, o príncipe da paz, ele mesmo estará todos os dias com aquele que pratica a palavra de Deus. Então, meus irmãos, observem como tudo se encaixa. O apóstolo Paulo nos mostrou duas colunas da vida cristã. O que deve ocupar a nossa mente, no versículo 8, e o que deve se tornar prática na nossa vida cristã. Pense bem, uma mente moldada por Cristo e uma vida rendida a Cristo
É disso que vai nascer a verdadeira paz. Uma mente que se rende à palavra de Deus e uma vida que pratica aquilo que a mente está cheia. É daí que vai nascer a verdadeira paz. A paz que o mundo não pode oferecer. A paz que não depende do humor da economia, que não depende da política e não depende das circunstâncias. A paz que guarda, que cerca, que protege a nossa mente e o nosso coração. E a presença do Deus da paz que guia, que sustenta e que conduz. Mas isso só vai ser experimentado por aqueles filhos obedientes que colocam em prática aquilo que o Senhor nos ensina. A fé que não se transforma em obediência é como uma árvore que nunca dá frutos. É cheia de folhas, mas é vazia de vida. Por isso, pergunte-se a você mesmo, hoje, com sinceridade diante de Deus, o que está ocupando a minha mente? O que realmente tem preenchido o meu coração? O que realmente eu estou praticando? Ou eu sou apenas um ouvinte? Ou eu sou um praticante da palavra de Deus? Paulo nos chama a uma fé concreta, visível, praticada no dia a dia. Uma fé que pensa com pureza e age com santidade. Uma fé que não busca apenas mergulhar no culto, mas mergulhar na vida da igreja, mergulhar na palavra do Senhor. Uma fé que não se contenta em ouvir sermões, mas que se transforma em atitudes reais no dia a dia da vida. E aqui então vem a promessa para quem vive assim: o Deus da paz estará com você. Não apenas no domingo, não apenas nos momentos bons, mas na segunda-feira, quando você vai para o trabalho, na terça-feira, quando você vai para a escola, nas noites sombrias da alma, quando você está no seu quarto, inundando o travesseiro com as lágrimas, porque as coisas não estão dando certo. O Deus da paz estará presente em todos os momentos. Sempre, na alegria, na luta, no vale, na prova e o melhor de tudo, no futuro, na eternidade, para sempre com o Senhor. Que o Senhor faça da nossa igreja um povo que pensa biblicamente, que vive piedosamente, que experimenta diariamente a presença real, viva e poderosa do Deus da paz. Amém? Que o Deus da paz guarde o seu coração. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela tua palavra, que nos traz tanto conforto. Quantas, Senhor, são as nossas preocupações? Quantas são as nossas ansiedades? Quantos são os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, a nossa falta de contentamento, o nosso desejo desenfreado por coisas que muitas das vezes nós nem precisamos. Mas eu te peço, Senhor, que a tua palavra nos transforme. Que nós possamos, Senhor, viver aquilo que nós verdadeiramente aprendemos do Senhor, que o Senhor nos ensinou através desse texto sagrado que o Senhor deixou para nós. Nos ajuda a confiar no Senhor, para que nós possamos experimentar não apenas a paz de Deus, mas o Deus da paz. Que o Senhor esteja presente, Pai, em todos os momentos da nossa vida, tanto nos bons quanto nos momentos difíceis. Guarda a nossa mente, Senhor. Guarda o nosso coração. Guarda-nos de pecar contra o Senhor. Guarda-nos para vivermos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Guarda o meu coração, a minha vida. Guarda a tua igreja, Senhor. É o que eu te peço no nome do teu Filho Jesus, o Príncipe da Paz. Amém.